farei rapidíssimas observações. Primeiro, eu fico muito impressionado, acho que eu perdi um pouco do espírito mineiro, porque eu vi o Hermes Maurício falar que não se sentem muito à vontade, eticamente, de falar mal da 470 porque atuaram lá. Eu atuei e meto o pau. Onde eu vou e posso falar, eu falo sem nenhum problema, porque o que fizeram lá foi um escárnio com a jurisprudência nacional. Para vocês terem uma ideia, o meu cliente, felizmente, foi inocentado, eu fico até mais à vontade para falar, mas enquanto eu vi os advogados tecerem ali os maiores argumentos para mostrar a diferença entre a gestão fraudulenta e a gestão temerária, que evidentemente daria consequência grave no momento da fixação da pena, o ministro Fux falou assim, não é nem gestão fraudulenta nem temerária, é tenebrosa. Foi um momento triste do Supremo Tribunal Federal, foi um momento lamentável. E eu costumo dizer que a aplicação da teoria do domínio do fato, na verdade o Supremo fez uma subleitura da teoria do domínio do fato por falta de conhecimento da teoria e por uma necessidade de condenação. Então, essas questões são muito graves. Eu fico vendo o Hermes falar sobre essa tentativa de criminalizar várias profissões, especialmente o advogado criminal e o tributário hoje, é uma profissão de risco, agora com a conta. Nós estamos sendo sim criminalizados. E isso começou, por incrível que pareça, com a atuação da esposa do Jobim, que também é minha querida amiga, quando estava na COAF. Foi a primeira vez que a Adriane trouxe essa questão de colocar o advogado nessa posição de risco. A questão de conhecer o cliente, pelo menos na área criminal, eu me permito discordar um pouco de você. Eu acho que o advogado criminal, talvez o tributarista menos, porque o tributarista deve lidar mais talvez com os diretores de empresas. Estou vendo o tratar Suzana aqui super bem e tal, faz parte da profissão. O advogado criminal, o cliente dele é quem está sofrendo o processo. Eu me lembro de uma lição que o Zé Carlos Dias me contou, para mostrar, principalmente para estudante, a importância na área criminal de conhecer o cliente. Um paraibano matou a facada um cidadão na Praça da Sé. Isso é um fato que o Zé Carlos Dias conta. Foi a julgamento, o promotor não teve tempo de ver o processo e o defensor muito menos. Excesso de processo. O cara leu, paraibano matou a facada, já sei o que eu vou falar. No dia do julgamento, está no júri, veio o promotor, um homem de 2 metros de altura, falando alto, e ele fala, olha, esse homem é perigoso. Senhores do júri, tem que ter medo dele. Eu tenho 2 metros de altura, mas tenho medo que se ele for solto, vai matar de novo, e pede a condenação. O defensor vira, olha para o paraibano e fala, senhores do júri, esse homem é uma moça. O defensor baixinho, falando meio fino. Basta olhar para ele para ver que esse homem não mata ninguém. Eu tenho certeza que foi criado sob o espírito cristão. Se eu der um tapa na cara dele, ele oferece o outro lado. Aí o paraibano levanta e fala, doutor juiz, esse baixinho não me conhece não, quem me conhece bem é o grandão. Eu acho que no direito penal é importante que a gente tenha conhecimento. Bem, o que me pedem para falar um pouco é sobre exatamente o novo código, o novo projeto de código que está no Senado Federal. Eu queria fazer uma pergunta básica para todos nós aqui que somos operadores do direito, porque para você pensar sobre o que se quer de um novo Código Penal, a primeira pergunta que tem que ser feita é o que nós pensamos do direito penal. Se nós que pensamos no direito penal, como eu, como penso boa parte dos que trabalham na área penal, como a necessidade de realmente ser a última ratio, a intervenção mínima do Estado através do direito penal, nós vamos ter um susto quando formos ver esse projeto que está aí para ser aprovado. Se nós pensamos que só se pode legitimar a criminalização de um fato se efetivamente essa for a última hipótese, se nós tivermos que perguntar antes se existe em qualquer outra área do direito como evitar essa criminalização, nós vamos ter uma preocupação muito grande com a discussão que está se dando no Senado Federal. Essa primeira pergunta que se faz, talvez, já que estamos falando sobre a questão tributária, é qual o bem jurídico que é protegido especificamente em relação ao crime na área tributária. Há uma discussão grande sobre qual seria o bem jurídico. Eu penso que o que mais se aproxima é o direito que tem o Estado de arrecadar na totalidade os tributos que estão necessariamente deveriam estar sendo pagos pelo contribuinte. Se você for analisar que esse é o bem jurídico protegido, eu chego a dizer que não deveria existir nenhum crime tributário. Não tem por que se falar em crime tributário. Vocês que trabalham com direito tributário
saberiam muito certamente uma série de opções que o Estado teria para poder impedir, ou pelo menos pressionar, ou pelo menos tentar fazer com que essa arrecadação fosse maior. Eu elenquei hoje, pela manhã, de um tributarista que agora me foge o nome, com questões simples, mas questões do dia a dia. A inscrição na dívida ativa, as execuções fiscais, a inscrição em cadastro como CADIM, a impossibilidade de participar de concorrência, a impossibilidade, na verdade, de gerar uma vida empresarial, de ter conta em banco. Quer dizer, eu tenho certeza que vocês teriam muito mais condições de apresentar, por isso que nós temos que falar mais com os advogados tributários. Eu acho que é importante ouvir, porque eles teriam muito mais condições de apresentar, numa discussão como essa que está se dando, e que foi um fracasso do novo Código Penal, apresentar soluções em que o Estado pudesse fazer essa intervenção sem necessariamente que tivesse de socorrer do Código Penal. Porque quando se fala, e depois nós vamos entrar especificamente na nova proposta que está no Senado, é uma proposta completamente dissociada da realidade. Não se faz isso enquanto política criminal. Não se imagina, por exemplo, qual o reflexo dessa nova legislação, que é absolutamente dura, draconiana. Não se imagina qual o reflexo disso, por exemplo, na população carcerária. O Brasil tem a eterna mania, e o Hermes bem disse aqui, de correr atrás das coisas americanas. Os Estados Unidos é o pior país do mundo em vários aspectos. Inclusive nesse, tem a maior população carcerária do mundo. E nós estamos discutindo o Código Penal. Não só, primeiro, na comissão que foi formada, comissão que, diga-se de passagem, tem nomes interessantíssimos, mas que alguns nomes interessantes saíram. E não aguentaram a pressão daquilo que a gente chama de direita penal. Porque, na verdade, a comissão passou a tirar alguns direitos garantidos, principalmente pela jurisdição do Supremo Tribunal, do STJ. Nós tivemos, por exemplo, o René Dotti, que falou: eu não vou participar de alguma forma do que está acontecendo aqui. E saiu da comissão. Mas o que aconteceu depois, e ficou pronto o projeto, é muito pior do que aconteceu na comissão. Aí foi um desastre absoluto. E por isso eu tenho dito, e digo isso em Brasília, que nós efetivamente deveríamos ter tido nessa comissão, inclusive nas áreas específicas. Vamos tratar da questão tributária, vamos ouvir os grandes tributaristas, para ver quais são as soluções possíveis de fazer com que a gente não consiga fazer cada vez mais tipos penais absolutamente desnecessários. Quando eu digo isso, eu gosto de fazer uma brincadeira, que às vezes você pega, como eu entendo que o direito tributário não deveria estar inserido na seara penal, eu às vezes tenho dificuldade de entender por que nós não conseguimos mostrar isso através dos empresários, que hoje em dia serão cada vez mais interessados, principalmente por causa da responsabilidade objetiva, da responsabilidade da pessoa jurídica. E nós temos que tentar fazer essa discussão. Eu costumo fazer uma brincadeira que nós temos que ser cada vez mais profissionais e especializados. Não adianta você tentar atirar para todos os lados. Amador que deu certo, só guiar. E eu conto uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, para exemplificar isso. Eu estava no meu escritório, fui procurado por um grande empresário paulista, que me disse: Cacá, minha mulher descobriu que eu tenho uma outra casa com outra mulher, e estou me separando, e contratou aquela Priscila lá de São Paulo, que é o terror dos maridos. E eu queria contratar você para enfrentá-la no tribunal. Parece filme americano, né? Eu falei: não, eu não faço direito de família, salvo quando eu me separo, eu dou alguns pitacos, mas ainda assim como um profissional. Eu disse: não, mas é que eu quero que seja você, eu tenho mais ou menos 3 bilhões líquidos aplicados, e nessa hora minha personalidade, meu caráter que eu estou diminuindo. Aí eu rapidamente falei: vou fazer o seguinte, nem fale mais sobre isso, não vou fazer espécie nenhuma, nunca fiz direito penal, direito de família. Aí ele ficou muito nervoso, falou: bem, se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: não, aí é minha área. Mas infelizmente não mata ela. Então eu acho que seria extremamente importante que nós pudéssemos ter essa interlocução maior com essas outras áreas, porque eu vou falar um pouco sobre o que o Ministério Público, parte do Ministério Público e parte dos doutrinadores, parte dos senadores fazem e que pegou. É o discurso de que quando você comete uma sonegação, a pessoa comete uma sonegação, na verdade é muito mais grave que qualquer outro crime.
Aí ele fala, você legou tantos milhões, a acusação de sonegação. Aí essa acusação passa a fazer uma comparação. Isso significaria tantas creches, isso significaria tantos hospitais. Então você deu uma passionalizada na discussão. E eu sinto que com isso, nós que pretendemos um direito penal mínimo, um Estado não intervencionista nessa área, nós perdemos um pouco essa discussão. Porque isso impressiona. É um pouco, quando você falou aqui sobre a questão da 470, da ação 470, que se levou a discussão passionalizada, as pessoas, todo mundo dando palpite. Meu Deus, você chegou pessoas ilustres, professores da Fundação Getúlio Vargas, fizeram lá um grupo para discutir ação penal, como se fosse um filme. E chegaram a publicar artigos dizendo, nós temos que ouvir a voz das ruas. Como ouvir a voz das ruas em direito penal? Direito penal é fato, é processo. Antigamente existia uma máxima, Marco Aurélio gostava de repetir, que processo penal não pode ter nome na capa. A ação 470 tinha nome, telefone e apelido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu costumo dizer, se você pegar uma pessoa aqui na Praça da Liberdade e perguntar para ela, olha, nós estamos aqui fazendo uma enquete sobre casamento homossexual. Ele terá a opinião dele, nunca precisa ter estudado isso, seja por religião, seja por questão pessoal, e vários outros temas relevantes como esse. Agora, no processo penal, como é que você vai dizer, esse processo aqui deve condenar o Zé Disseu? Como? Ninguém leu aquele processo, nem os ministros leram. Como é que pode existir a hipótese de se discutir e falar que tem que ouvir a voz das ruas para condenar um cidadão? Quer dizer, na verdade, isso é um escárnio. Esse processo foi um momento triste, não vou dizer nem que seria extremamente, hoje seria condenado processado, mas foi um momento triste e principalmente porque coincidiu com essa figura menor que presidiu o Supremo Tribunal no final do julgamento. A toga era muito maior que ele. Isso fez, evidentemente, com que o Supremo Tribunal fosse completamente fora da curva. E na questão tributária, nós estamos perdendo um pouco essa discussão, porque nós estamos... A discussão, antes de falar no projeto, o que precede é o seguinte, que direito penal nós queremos? Nós queremos um direito penal em que o Estado queira dar a resposta para tudo dentro do direito penal? O novo projeto prevê pena de 14 anos, de 12 anos para crime tributário. Acho que o cara está vendo filme demais americano. É uma questão extremamente grave. E principalmente por causa dessa responsabilidade objetiva que cada vez mais seguramente vai ocorrer, até em função do excesso de tipos penais que está sendo posto nesse projeto. O que eu pensei um pouco, para trocar ideias com vocês, o que acontece? É claro que ninguém, em sã consciência aqui, que é operador do direito na área penal, ninguém, penso eu, a grande maioria, concorda que é necessário ter um estudo, um trabalho para que nós tenhamos um Código Penal, nosso Código de 440, e de lá para cá, pasmem, meus colegas, mais de 100 diplomas tratam de processo penal, de direito penal. É uma coisa inacreditável. Completamente sem nenhum tipo de... Uma lei não fala com a outra. Nós temos as leis de emergência. Sempre que tem um assunto que tem uma relevância muito grande no país, relevância chama sair na Rede Globo, sair no Jornal Nacional. Você tem alguém no Congresso Nacional que vai ou propor uma lei em cima daquilo, ou pegar uma lei antiga. O caso da Carolina Dickmann que eu atuei. Assim que terminou o processo dela, que foi rápido, já tinha aprovado a lei Carolina Dickmann. Isso é um desserviço ao direito penal. Isso é um desserviço ao cidadão como um todo. Por quê? Porque são aprovadas as leis sem nenhum tipo de discussão mais séria. E nós temos, além da falta, nós temos, se você tem essas leis que são feitas no momento em que está ocorrendo algo que a empresa está batendo, você não tem nenhuma visão sistêmica. Assim como esse projeto que está sendo votado pelo Congresso Nacional, não tem nenhuma visão sistêmica. Não tem nenhum rigor técnico. Então, eu acho que, embora seja necessário que a gente pense na necessidade de fazer, eu acho que seria extremamente importante fazer uma reserva, que os acadêmicos falam da reserva do Código Penal, quer dizer, você não ter, quase que impossibilitar essas leis de ocasião. Mas para fazer essa discussão, eu penso que nós fomos mal preparados para fazê-la em essa comissão específica, e muito pior o que aconteceu depois com o Pedro Taques na relatoria.
Esse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida que ele maximizou o viés positivo. É um projeto extremamente criminalizador. E no primeiro momento, até quando estava ainda a comissão de juristas ali, nós tivemos algumas questões interessantes, a questão da droga, a questão do aborto, algumas questões interessantes. Mas quando nós passamos especificamente, por exemplo, na questão que me traz aqui, que é o direito tributário, eu acho que foi um retrocesso assustador. Assustador. Nós hoje conseguimos, através, por exemplo, da súmula 24, com a discussão longa que se deu no Supremo Tribunal, lá em 2009, a súmula diz: não se tipifica crime material previsto no artigo 1º, inciso de 1 a 4, da Lei 1137, antes do lançamento do tributo. O Pedro Tax, que é um representante legítimo do que eu chamo de direito penal, porque nós temos que ver que essa tentativa de julgar para a plateia faz com que pessoas como o Pedro Tax tenham um cara preparado. Felizmente não é o governo do Mato Grosso, então saiu do Congresso Nacional. Vai fazer mal só com o Estado da Federação. Você chega no Rio de Janeiro, o mais votado é o Bolsonaro. Então o endurecimento, não só o aumento de tipos penais, como o endurecimento de penas é um discurso absolutamente fácil. E esse discurso, evidentemente, é levado para dentro do Congresso Nacional. Então nós tivemos ali, hoje, uma das tentativas que, com muito orgulho, porque o que aconteceu? Quando nós tivemos o projeto, foi difícil já, a gente acompanhou um pouco por fora ali, discutindo com os colegas que estavam lá, nós vimos, chegando no projeto, foram 107 projetos legislativos que foram apresentados e 806 emendas. Eu conheço parte do Congresso Nacional. Eu li algumas emendas, é de causar espécie, é realmente preocupante. É a criminalização de quase todas as condutas. Então, aquilo tinha que ser sistematizado. E como é que foi sistematizado? Entregou para o Pedro Tax fazer a sistematização. Aí eu vou te dizer um negócio, aí foi um horror. Porque realmente as conquistas que foram feitas, tanto dentro da legislação, como principalmente na jurisprudência, ele derrubou todas. Praticamente todas. Hoje você não extingue mais a punibilidade pelo pagamento. Há uma previsão que, se for antes da denúncia, você pode reduzir a metade. Hoje, vejam, senhores, que absurdo. Se o cidadão está sendo processado, ele não pode aderir a qualquer parcelamento. É a morte fiscal, é a morte empresarial de muitos empresários. O cara sofre uma denúncia, às vezes sem condições de fazer uma defesa suficiente, ou sem ver a gravidade, ou por 200 motivos, no momento do inquérito, e depois da denúncia recebida, nem a parcelamento ele pode aderir. E tudo em nome desse recrudescimento que o Estado tem que sufocar o cidadão através da pena de prisão. Sem nenhum tipo, não sei se já está terminando meu tempo aí, sem nenhum tipo, eu vou terminar, sem nenhum tipo de justificativa, a sonegação, por exemplo, que seria de 2 a 5 anos, passou para 3 a 8. Então, aquelas vantagens que nós tínhamos, hoje o crime é formal. Você não é mais crime material, dependendo do projeto que está posto lá. Então, assim, eventual prejuízo, você já entra com a denúncia. Então, você entra com a denúncia antes de ter sido lançado o quanto o cidadão deve. Como é que o contribuinte pode pagar se ele não sabe quanto deve? Olha que contradição que se coloca. Então, assim, as conquistas que nós tínhamos através da jurisprudência, nós vimos praticamente todas sendo. Eu até trouxe aqui o projeto, tive muita dificuldade de encostar nele, mas peguei para trazer, porque são aberrações. Por exemplo, a previsão de aumento de pena se passar de um patamar de 1.000 salários mínimos. Não tem nenhum critério. O critério é, de qualquer maneira vai ter ação penal, não é um crime mais material, é um crime formal, não precisa ter sequer terminado o lançamento de quanto o cidadão deve, não se pode fazer parcelamento depois da denúncia. Ou seja, realmente esse projeto que hoje está no Senado Federal exigiria necessariamente que nós, advogados criminais, pudéssemos conversar mais com os tributaristas para poder levar alguma coisa para reflexão. Eu acho que nós hoje não estamos aqui falando por acaso, nós estamos na hora de escutar vocês falarem. Como diz o poeta mineiro,
Aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. E hoje o mar é vocês. Obrigado.